Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que nos visita a primeira vez, segunda, seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Nossa gratidão em ter você aqui nesta noite, uma noite especial, uma noite marcante, com a presença de Jesus, certamente. Nós queremos, nesse primeiro momento, dedicar um momento para a oração, colocando diante de Deus a vida de irmãos, queridos, famílias, pessoas que têm, nesse início de ano, sofrido com algumas das muitas catástrofes que têm acontecido. Temos observado o sul da Bahia, muita chuva. Vimos ontem uma realidade assustadora lá no Capitólio, Minas Gerais, aquela mega pedra caindo por sobre os barcos e tirando a vida aí de algumas pessoas. E isso tudo, meus amados irmãos, é nada mais, nada menos do que sinais claros da volta do Senhor Jesus. A minha oração é que o ano de 2022 seja o ano da volta do Senhor Jesus, porque nós, para isso, temos sido exortados por meio da palavra, por meio das profecias, por meio da comunhão e a nossa expectativa, como diz Paulo no livro de 1 aos Coríntios, se não for na expectativa da volta do Senhor Jesus, a nossa expectativa é uma expectativa nula. Então, nós almejamos isso e clamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nós vamos orar, lembrando nas nossas orações a vida do Hélio, a vida da Ares, que estão passando aí por um momento de isolamento por conta da Covid. Vamos orar pela vida deles. Vamos orar também pela vida do Léo, filho da irmã Sueli, que também foi diagnosticado na última semana com Covid. Muitos outros casos de gripes, resfriados fortes. Também algumas informações que temos recebido de crianças, muitas crianças que têm sofrido nesse tempo com crises respiratórias, chegando ao ponto de irem para a UTI de hospitais e tudo mais. Então vamos orar ao Senhor, clamando a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento? Amado Deus e querido Pai, bendito seja o Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos neste momento mais uma vez orar pela vida de irmãos, pela vida de famílias, pela vida de amigos que têm passado por momentos difíceis nesse tempo. De forma direta e indireta nós sentimos, de forma direta e indireta nós reconhecemos que esses irmãos queridos, eles têm passado por momentos extremos. E nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor que a cura do Senhor, a libertação do Senhor, o alívio do Senhor venha sobre a vida dessas famílias. Lembramos do Hélio, lembramos da Ares, lembramos do Léo, lembramos da dona Nenê. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando-os neste momento e dando o progresso naquilo que eles têm se sentido debilitados nesse momento. Pai de amor e bondade, nossa gratidão pela vida dos irmãos que aqui estão. E oramos, ó Deus, pelas famílias, de um modo geral, que têm tido também casos de gripe, resfriado, Covid. Ó Deus, visita-os neste Senhor Jesus, para aqueles que estão desempregados, cuida deles, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E é no nome precioso do Senhor que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos, nesta noite, mais uma vez, olhar para as Sagradas Escrituras e vamos pedir a direção do Senhor. A você que está aqui pela primeira vez no templo, queremos destacar a você que aqui na lateral nós temos os bebedouros, ao fundo temos os banheiros masculino e feminino, então fique à vontade caso você queira usar, tá bom? Eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 6, ok? Provérbios, capítulo 6, e eu peço que os irmãos estejam atentando para o versículo 16 a 19, Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. 6, do 16 ao 19. E vamos estar fazendo essa leitura juntamente aqui, onde nós temos aí essa orientação dada pelo Senhor
nesta noite. Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19, ok? Diz assim a palavra do Senhor: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos ao longo desse mês de janeiro observando esses aspectos ao qual nós delineamos como um raio-x do pecado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que diretamente afeta a Deus, e como está expresso, estas coisas Deus odeia, Deus abomina. Quando nós pensamos naquilo que desagrada a Deus, nós não conseguimos dar um outro nome a não ser pecado. Nós entendemos que o pecado, ele faz parte da história da humanidade. Um dia, o pecado adentrou a corrente da humanidade, trazendo questões que trouxeram separação entre o homem e Deus. O pecado, ele é destrutivo. O pecado, ele traz ao ser humano a insensibilidade. O pecado, ele afasta pessoas de Deus. E diante disso, nós entendemos que Jesus Cristo, ele é a resposta para o pecado que entrou à humanidade, porque na pessoa de Jesus nós encontramos salvação, na pessoa de Jesus nós encontramos reconexão entre o homem e Deus. Através da pessoa de Jesus nós encontramos a paz que o pecado deturpou. Na pessoa de Jesus nós encontramos a alegria que foi perdida um dia por conta do pecado. Quando nós observamos os primeiros livros das Sagradas Escrituras, o livro de Gênesis, ali é muito claro e é demonstrado que o inimigo, ele perverteu a história da humanidade, ele trouxe ali engano, e esse engano se deu ali a partir do primeiro casal na humanidade, Adão e Eva, que foram enganados pela serpente, tiveram ali um momento de desobediência por conta desse engano, e diante disso, a humanidade toda passou a experimentar as severas e duras penas do pecado. A palavra de Deus nos mostra que, a partir daí, o homem deixou de ter prazer no seu trabalho diário. O trabalho, ele deixou de ser algo prazeroso para muitos e passou a se tornar um fardo. Inclusive, nós vemos os aspectos relacionados ao desenvolvimento da humanidade, e as Sagradas Escrituras mostram que aquilo que foi dado por Deus como uma forma graciosa, agora seria obtido com dores, seria obtido com gemidos, com muito suor. Então nós vemos que o pecado, ele trouxe esse fator que é um fator de peso para a humanidade. Porém, Jesus é aquele que traz o alívio. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. A você que está aqui nesta noite, se você ainda não teve um encontro pessoal, verdadeiro, com Jesus Cristo, eu quero convidar você a ponderar essa decisão, porque Ele próprio diz, lá em Mateus capítulo 11, versículo 27 e 28, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu, Jesus, sou manso e humilde de coração. Encontrareis assim descanso para as vossas almas. A religião, ela tem por fator, em alguns lugares, de forma deturpada, trazer peso. Algumas lideranças trazem peso para os seus liderados, porém Jesus, ele traz alívio, Jesus, ele traz esperança, Jesus, ele traz salvação. E no texto que nós lemos, nós estamos na nossa terceira observação ao longo dessa série, aqui no mês de janeiro. Nós já falamos sobre a realidade dos olhos altivos, falamos pela manhã sobre a realidade da língua mentirosa, que são coisas que desagradam a Deus, e nós vamos falar nesta noite sobre as mãos que derramam sangue inocente.
Quando nós observamos a expressão da abominação de Deus sobre essa realidade de mãos que derramam o sangue inocente, nós não podemos observar de outra forma senão aqueles que de alguma forma atentam contra a criação de Deus. Atentam contra aquilo que Deus fez de modo perfeito, de modo bom, agradável e deu como presente à humanidade. E nós entendemos que isso tem tudo a ver com a vida. Tem tudo a ver com a vida que é dada, ela é dado assistência por Deus, ela tem toda essa questão de amparo que somente Deus pode dar. E nisso, meus amados irmãos, nós vemos que a criatura distante de Deus, ela tem o poder de fazer com que sangue inocente, vidas inocentes, formas inocentes sejam deturpadas. E isso, meus amados irmãos, eu quero fazer uma observação em dois aspectos nessa noite. A primeira é o aspecto onde nós vemos um exemplo de Caim e Abel, que é apresentado em Gênesis capítulo 4. E a segunda é a realidade do próprio Senhor Jesus, que foi ali de forma inocente entregue pelos seus algozes à cruz e morto de uma forma cruel. Gênesis capítulo 4, eu convido você a observar comigo Gênesis capítulo 4 e assim atentar para esse exemplo, que é o primeiro exemplo que é dado nas Sagradas Escrituras acerca dessa realidade aonde seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus se rebelam contra Deus e se rebelam contra a criação de Deus. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 8, nos fala acerca desta realidade. E diz assim a nós: E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden. Aqui nós observamos a primeira expressão de rebelião que foi produzida por mãos que se identificaram com a violência. Quando nós atentamos para a história de Caim e de Abel, nós vemos que Caim e Abel, eles foram frutos do relacionamento ali pós-queda entre Adão e Eva, porém, diante de uma perspectiva de crescer, de multiplicar a terra, de encher a terra, Caim e Abel, eles estavam totalmente alinhados com o propósito de Deus. O propósito de gerenciar a terra, o propósito de conduzir e de exercer liderança sobre as esferas ali que Deus havia dado. Vale nos lembrar que Deus, Ele é aquele que criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os animais, e Ele disse ao homem: olha, você será aquele que conduzirá, que administrará todas essas boas coisas que eu criei. Porém, diante de uma rebelião, diante de uma
expressão de violência, diante de uma expressão de orgulho, de soberba, de raiva, de ódio, produzido por corações, ali naquele momento onde Caim e Abel se encontravam, nós vemos que tudo isso nada mais era do que o resultado do aspecto pecaminoso que estava na corrente sanguínea da humanidade. Meus amados irmãos, amigos que estão aqui nesta noite, nós não podemos duvidar de que ainda hoje, a nossa luta, como diz Efésios, ela não se dá contra a carne e o sangue, mas ela se dá contra as hostes espirituais. O pecado, ele tem essa realidade de expressão a partir das esferas visíveis, mas a luta é uma luta espiritual. É uma luta onde o inimigo, a todo o momento, lança dardos inflamados para tentar fazer com que a sua alegria seja roubada. É uma realidade onde o inimigo, ele não está feliz com o seu avanço, ele não está feliz com a sua família, ele não está feliz com os seus filhos. O inimigo tenta de todas as formas, e isso é fazendo com que a potência desenvolvida do pecado possa ser desenvolvida nos corações, a ponto de chegar como chegou aqui a realidade de Caim e Abel. Hoje basta ligarmos os noticiários, nós vemos uma realidade dura e cruel. A realidade de pais que matam filhos, a realidade de filhos que matam pais, a realidade de cônjuges que tiram a vida um do outro simplesmente para receber um seguro, simplesmente para receber uma pensão. Nós vemos a realidade hoje de brigas de trânsito, aonde pais de família saem para o trabalho pela manhã e às vezes por conta de uma fechada sem querer, às vezes por conta de uma violência ali produzida no trânsito, esses pais de família não voltam para casa. Vemos inclusive a realidade cruel de um sistema contaminado pelo pecado, aonde a violência está instaurada em todas as camadas. O poder, ele leva com que pessoas se tornem violentas. Às vezes o poder ali, a questão de querer conduzir, guiar, de ter voz, faz com que pessoas ajam de uma forma totalmente violenta contra o seu próximo. Mas nós vemos nas outras camadas, às vezes pessoas que não necessariamente tiraram a vida de outras, mas já tiveram o desejo de tirar a vida de outras, já tiveram o desejo de anular a vida de outras. É interessante porque hoje as ferramentas que são as ferramentas mais usadas, a qual a humanidade tem diante de suas mãos, as ferramentas virtuais, ao qual eu e você temos e navegamos durante a semana, Facebook, Twitter, e Instagram e outras realidades. Essas ferramentas nos dão a possibilidade de anular pessoas, de matar relacionamentos, fazer aquilo que talvez de outra forma poderia acontecer através de uma atitude como Caim e Abel tiveram. Isso nos mostra que o pecado, ele produz todas essas esferas no coração humano. E por isso nós precisamos estar cada vez mais perto de Jesus. Porque é somente estando próximos a Jesus que nós teremos a possibilidade de ter nossas mãos limpas, termos os nossos corações limpos, termos o nosso olhar limpo, meus amados irmãos. Quando nós nos distanciamos da graça, nos distanciamos da comunhão, nos distanciamos da palavra do Senhor, nós nos entregamos a nós mesmos. E quando nós nos entregamos a nós mesmos, nós nos tornamos como Caim e Abel. Seres humanos comuns que podem fazer coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Provérbios, capítulo 6, 16, como nós lemos, que Deus, ele abomina mãos que matam o inocente, mãos que tiram a vida do inocente. E isso está totalmente ligado com os preceitos de Deus que nascem na eternidade. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 7, Êxodo, capítulo 23, versículo 7, que é a lei que é dada no Antigo Testamento, está escrito lá: não matarás o inocente nem o justo. Por quê? Deus coloca isso diante de uma lei para que pessoas pudessem seguir isso, porque ao único que é dado o direito de dar a vida e de tirar a vida, este se chama Deus. Não está condicionado ao ser humano.
Porque os nossos preceitos, as nossas medidas, elas são injustas diante de um Deus justo. Quando nós olhamos para Jesus no Sermão do Monte, dando ali as bem-aventuranças aos discípulos, Mateus capítulo 5, versículo 21, Jesus diz: não matarás, não matarás. Tudo isso vindo de forma como preceito aonde mostra que Deus abomina tais coisas. Porém a pergunta é: esse ato de matar, esse ato de anular, está condicionado tão somente à realidade expressa de alguém tirar a vida de outro? Não, não é isso, não é somente isso. Quando nós observamos as formas que pessoas podem matar outras, isso vai muito além do que o atentado contra a vida. Pessoas matam outras, anulando sonhos. Pessoas matam outras, anulando relacionamentos. Pessoas matam outras através da injustiça, através da desigualdade, através de palavras duras e cruéis. Pessoas matam outras, desmerecendo os seus projetos e desmerecendo aquilo que Deus é e que Deus faz por elas. Pessoas matam outras não atentando para a beleza da imagem e da semelhança de Deus que está impressa no rosto do nosso próximo. Por isso que Jesus disse, meus amados irmãos, que precisamos olhar para o próximo, entendendo que o próximo é a imagem e semelhança dele próprio. E isso exige respeito. Isso exige dignidade. Quando nós olhamos uns para os outros, nós precisamos entender que nós estamos não simplesmente olhando para pessoas comuns, não, nós estamos olhando para a obra-prima de Deus. Nós estamos olhando para a imagem e semelhança de Deus. E diante disso, o nosso coração precisa estar conectado com o coração de Jesus, aonde compaixão é visualizada, aonde amor é visualizado, aonde traços e atitudes de voluntariedade são entregues com amor, com gratidão. Quando nós atentamos para cuidar do próximo, nossa igreja, por exemplo, tem várias frentes de ajuda ao próximo. Nesse período mesmo de pandemia, nós tivemos movimentos que ajudaram os órfãos, as viúvas, os moradores de rua, pessoas que estavam em necessidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos contribuindo para que a ação gloriosa de Deus seja perpetuada na vida dessas pessoas. Ao contrário da morte, nós estamos oferecendo o quê? Vida. Então, quando nós observamos a realidade de Provérbios 6, que diz que Deus, ele odeia as mãos que matam o inocente, nós precisamos entender que o que agrada a Deus, então, são mãos que agem de forma justa e estão alinhadas com as suas próprias mãos. Estão alinhadas com as suas próprias mãos. E isso só é possível quando vidas desconexas de Deus conseguem sintonizar na mesma sintonia de Deus. E esta sintonia é uma sintonia fina, é uma sintonia apurada. Essa sintonia é a sintonia de Jesus. Nós entendemos que a humanidade hoje, ela só chegará aos níveis mais altos dos propósitos de Deus quando ela estiver alinhada com os propósitos de Deus por meio de Jesus. É por isso que nossas vidas precisam estar entregues a Jesus. É por isso que os nossos sonhos precisam estar entregues a Jesus. Jesus, ele é o balizamento dos nossos sonhos. Jesus, ele é o balizamento da nossa caminhada. Jesus é aquele que lança fogo dentro de nós para que algumas áreas que porventura já estão mortas, congeladas, elas voltem a reviver. Jesus, ele é a ótica que faz com que nós olhemos para o mundo, entendendo que as esferas desse mundo, elas estão totalmente contaminadas, elas estão totalmente entregues à destruição, à corrupção, mas ainda nesse mundo existem pessoas que são alvo do amor, da graça, do cuidado do Senhor Jesus. É por isso que nós lutamos pela família. Mãos que se alinham às mãos de Deus
lutam pela família, lutam pelos filhos, lutam pelos relacionamentos, lutam pela justiça, lutam pela igualdade, ainda entendendo que numa esfera corrompida a qual nós vivemos, às vezes é muito difícil, mas nós vamos continuar alinhados com o propósito de Deus, meus amados irmãos. Isso fará certamente de nós cristãos, pessoas parecidas com Jesus. E pessoas parecidas com Jesus certamente são melhores cidadãos, certamente são melhores pais, certamente são melhores mães, são melhores filhos, são melhores cristãos aonde estão. Gênesis capítulo 4 nos mostra que o atentado foi contra a vida. E o atentado contra a vida diretamente foi contra a criação de Deus. Nós temos muitas formas de nos atentar, de atentarmos contra a criação de Deus. A começar pela imagem e semelhança de Deus que foi impressa na vida do outro, mas também atentando contra tudo aquilo que Deus criou. É por isso que nós encontramos orientação nas Sagradas Escrituras para cuidar da nossa mente, para cuidar do nosso corpo, para cuidar do nosso espírito. Quando nós não atentamos para o nosso corpo e agimos desregradamente no cuidado do nosso corpo, nós estamos atentando contra a criação de Deus. Os vícios nada mais são do que um atentado contra a criação de Deus. Nós entendemos que existem muitos vícios que são catalogados. Pessoas que, porventura, fumam, bebem, usam drogas, pessoas que são viciadas em séries, em televisão, em pornografia, outros que são viciados em comida, em atitudes que denigrem a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso é um atentado contra a imagem e semelhança de Deus. Você se cuidar, você ir para uma academia, fazer uma caminhada, tomar os seus remédios na hora certa, cuidar da sua alimentação, nada mais é do que uma representação clara de que você entendeu que você está agindo favoravelmente no mesmo caminho em que Deus está agindo. Deus criou as coisas de um modo perfeito, meus amados irmãos. Deus criou as coisas de um modo belo, de um modo justo, de um modo agradável. E o desejo de Deus é que nós possamos resgatar isso. Aonde a salvação de Deus chega a redenção, chega a oportunidade de mudanças. É por isso que nós observamos e vemos claramente que quando pessoas se convertem, a vida delas muda. Por quê? A palavra de Deus diz, se roubavam, deixam de roubar. Se agiam contra o corpo, deixam de agir. Se atentavam contra o próximo, deixam de atentar. E o entorno muda, a família muda, a expectativa muda, os anos de vida se aumentam, se delongam. Quando nós vemos Deus, Ele trabalhando de um modo tão cuidadoso, falando para você, tome cuidado com o modo de agir, tome cuidado com o modo de vestir, tome cuidado com o que você pensa, tome cuidado com o que você vê. Nós não estamos diante de um Deus estraga prazer. Nós não estamos diante de um Deus que quer tolir os seus sonhos, que quer tirar a sua alegria, tirar o seu prazer, não. É simplesmente porque Deus sabe o melhor para você. Deus, Ele sabe que aquelas coisas, talvez agora, elas não vão surtir efeitos negativos na sua vida, mas lá na frente, ela vai trazer danos, que são danos talvez irreparáveis. Então, meus amados, nós temos que tomar esse cuidado. E nós vemos que o de Caim e Abel mostra claramente esse atentado contra a vida, esse atentado contra a criação de Deus. Porém, olhando para o Novo Testamento, nós vemos um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas que diante da oportunidade de livrar Jesus da cruz, o que eles falaram foi, crucifica-o, crucifica-o. Pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, pessoas que estavam movidas pela ignorância dos seus corações e que ali, de uma forma ignorante, estavam atentando contra a vida.
Nós entendemos que os propósitos de Jesus se cumpriram no ato dele ir em direção à cruz e morrer na cruz para nos dar salvação. Tudo isso já estava pré-determinado por Deus. Deus já sabia, Jesus Cristo já sabia que aquilo se daria desta forma. Porém, nós precisamos entender que o problema não estava em Jesus. Jesus é puro, imaculado, nele não havia pecado, nele não havia mácula alguma que o denegria, não havia que são aqueles que atentam contra a criação, que atentam contra tudo aquilo que Deus fez e faz de modo perfeito, de modo agradável, de modo justo. Que Deus nos ajude a caminhar por um caminho diferente. Que neste ano você possa caminhar pelo caminho da vida. Você possa caminhar pelo caminho que produz vida e não pelo caminho que produz morte, em todas as esferas. Seja na forma que você lida com o próximo, seja na forma que você lida com os recursos que Deus tem lhe dado, seja na forma que você lida no seu relacionamento com Deus.
Talvez é a hora de você mudar a forma que você tem se relacionado com Deus. Talvez tenha sido muito superficial. E Deus quer que você se aprofunde. Deus quer que você melhore esse relacionamento, porque a forma que está indo não está boa. E esse é o tempo. Essa é a hora que Deus convida você para se reconectar com Ele, para voltar a ter com Ele comunhão e ter vida, e vida em abundância. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero convidar você a orar juntamente comigo. E nesse momento, eu quero perguntar a você, se diante de tudo aquilo que você ouviu, se diante de tudo aquilo que você, nesse momento, observou das Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo falou ao seu coração, é o momento que você quer consagrar sua vida a Deus, para que 2022 seja um ano de vida, não um ano onde você seja pivô de mortes, pivô de quebra de relacionamentos, pivô de situações que não agradarão a Deus. Então esse é o momento de consagrar a vida a Deus. É o momento de pedir a Deus: Senhor, que as minhas mãos jamais estejam do lado daqueles que tiram a alegria ou que derramam algum aspecto de sangue ou que atentam contra a criação de Deus. Lembre-se que nem sempre a realidade de mãos que derramam sangue são mãos manchadas pelo sangue, mas são mãos que atentam contra a criação de Deus. Então, se esse é seu desejo, eu quero convidar você a orar juntamente comigo, a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor. Se Deus falou ao seu coração e você nesta noite quer consagrar a sua vida a Deus, eu quero convidar você a no seu lugar aí, a se colocar de pé, e nós vamos orar a Deus e vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu quero ser canal de vida na vida de outras pessoas. Eu quero ser canal de bênção. Esse é seu desejo? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, 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 amém. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Eu quero, Senhor, nesse momento orar ao Senhor e pedir a Tua direção, pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia. Senhor, de amor e bondade, que nossas vidas sejam condução de vidas a outras pessoas. Que a nossa realidade seja uma realidade onde possamos observar sempre aquilo que agrada ao Senhor e jamais aquilo que denigre o Senhor. Deus de amor, eu oro pela vida dos meus irmãos, amigos que estão aqui nesta noite e consagram suas vidas ao Senhor. Ó Deus, que 2022 seja um ano marcado pela vida, através da vida de cada um aqui. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Pedimos a Tua direção, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, no nome precioso de Jesus. Perdoa o nosso pecado. Ó Deus, que haja arrependimento nos nossos corações, que haja um espírito contrito, uma alma quebrantada, e que possamos nos apresentar diante do Senhor, ó Deus, como servos e servas do Senhor, que buscam fazer aquilo que agrada o Senhor em tudo. Toda honra e glória sejam dados ao Senhor, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém.